Olá, muito boa tarde a todas as almas iluminadas do signo de Escorpião. Vamos fazer a vossa leitura. Para os que estão a chegar de novo, estamos no canal Eu Sou o Eterno Aprendiz. Para quem não me conhece, eu sou a Jacinta. Não se esqueçam então de subscrever o canal, ativar o sininho, fazer like e partilhar. É uma forma generosa de ajudarem o canal a crescer. E é verdade, é sempre chato, não é muito agradável para nós estarmos aqui sempre a pedinchar, a relembrar, que vocês não se esqueçam de interagir de alguma forma connosco, que estamos aqui a trabalhar e a disponibilizar o nosso tempo para vos deixar conteúdos gratuitos, porque se não houver likes, visualizações, o vídeo não é pura e simplesmente entregue, portanto não faz muito sentido. É verdade, pela parte que me toca, não estou aqui para ganhar dinheiro com o YouTube, é zero, mas quero de facto que o meu canal cresça para que possa ser alcançado por mais pessoas que pertencem a esta egrégora e que se identificam com esta simbologia extraordinária que é a simbologia do tarot. Portanto, passado o recadinho, vamos lá então, com a permissão dos meus ancestrais, dos meus mentores, dos meus guias espirituais e do meu anjo da guarda aqui sempre presente comigo. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Vamos pôr o véu aqui deste lado. Vamos, para direcionar a vossa leitura, tirar aqui uma cartinha. O Papa, o Hierofante. Aquele que tem um crescimento espiritual, capaz de partilhar e enriquecer os outros. E depois temos aqui um 5 de copas, uma decepção, desilusões, tristezas, desalento, abandono. Vamos então centrar-nos aqui na energia do vosso direcionamento. O arcano maior, número 5. Que diz que temos aqui uma sumidade, temos aqui o Papa. O Papa é aquele que faz pontes e quando existem pontes, existem lados que se unem, certo? As pontes normalmente são colocadas sobre rios, unem as suas margens, a margem direita, a margem esquerda. Mas o que é certo é que Papa quer dizer exatamente isso. É alguém que faz pontes, é alguém que une as pessoas, que une as partes através de alguma coisa que tem como objetivo maior o crescimento dessas duas partes. Por isso é que eu digo muitas vezes que o Papa ele sacramenta, ele faz a chancela sobre essa união das duas partes. É por isso que ele nos fala de casamentos, de contratos, de alguma coisa que precisa de alguma forma ser sacramentada. E este sacramento pode ser a assinatura num contrato, pode ser a assinatura de um casamento, pode ser sempre alguma coisa que implica um compromisso com alguma outra coisa. De uma pessoa com uma outra pessoa. Portanto, há aqui algumas pessoas da egrégora do signo de Escorpião, pode não ser para todas, porque é uma leitura coletiva, pode não ressoar com todos, mas quem tiver Escorpião como signo solar, signo lunar, Vênus, ascendente, é muito natural que esta energia do Papa seja uma energia que vocês neste momento conseguem identificar como sendo uma energia vossa. Ou seja, podemos ter aqui pessoas do signo de Escorpião que estão com mais vontade de fazer essas pontes,
que atingiram um nível de conhecimento ou de dimensão espiritual que lhes permite estar nessa vontade de fazer pontes, de se congregar a outros, de unir esforços, vontades, projetos, corações, no caso de ser um casamento. E é isto que nos deixa o direcionamento da vossa leitura aqui muito claro. Este Papa, numa forma mais prática, fala-nos também da necessidade de estudar mais, de aprender mais sobre algum assunto que vocês eventualmente estejam aí a debruçar-se e que seja um assunto que vos é caro, alguma coisa que vocês gostem. Podemos ter aqui pessoas a fazer cursos ou com vontade de entrar em algum curso que tem a ver com alguma paixão, algum conhecimento que quer aumentar. Então vamos lá com o direcionamento deste maravilhoso arcano número 5, o Papa, perceber o que é que o Tarot Rider-Waite tem para nos dizer mais. Vamos lá então. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o Sol, a Lua, a verdade. Para nos falar da energia da casa número 1, o presente, o 3 de paus. Para nos falar da casa número 2, o passado ainda presente para alguns, o 2 de copas. E para nos falar do futuro próximo ou acontecimentos próximos, o 5 de espadas. No final do deck, um 8 de copas. Alguém que está a finalizar aqui um ciclo. A vida é uma estrada e, portanto, como a vida é uma estrada, aproveite este final de ciclo. Se tiver que deixar alguma coisa para trás, eventualmente vamos ver se o desfecho da leitura coincide com esta carta que está no final do deck ou no oculto, que é eventualmente para onde vocês caminham, para o final de um ciclo com alguma pessoa ou alguma estrutura ou alguma coisa. Então temos aqui os meninos e as meninas do signo de Escorpião, com uma vontade de fazer pontes, de congregar alguma coisa, de eventualmente sacramentar alguma coisa, de manifestar até o seu conhecimento. Este Papa é sempre alguém responsável, é sempre alguém em quem se pode confiar, é sempre alguém que vem para fazer essas pontes. Quando ele está negativado, eu não leio cartas invertidas, mas quando eu não leio cartas invertidas, e às vezes falo de cartas invertidas no baralho, no tarot da sorte, que já tem aqui a descrição das cartas invertidas. É preciso esclarecer tudo. Agora, eu não leio cartas invertidas, mas este Papa tem, como qualquer uma outra carta do tarot, um sentido menos positivo. Eu prefiro dizer menos positivo do que dizer negativo, mas tem. Este Papa também nos pode falar de alguém que é charlatão, finge um idealismo, uma religiosidade que não tem, que não é verdadeira. Ou seja, quando está numa leitura onde as outras cartas que circundam esta energia são negativas, ele pode também dizer isso, mas não é o que está aqui neste caso. Portanto, temos aqui pessoas de signo de Escorpião com vontade de fazer pontes, de crescer, de sacramentar alguma coisa, de colocar alguma coisa com vínculo, com compromisso. Mas temos aqui na energia do presente um 3 de paus. E temos no passado, ainda presente para alguns, um 2 de copas. Este 2 de copas é sempre alguém que chega à nossa energia com uma vontade enorme de partilhar connosco alguma coisa que é muito
que é verdadeira, que é uma verdadeira sintonia, que é amor, que é amizade. Se não for uma relação ou se não for uma conexão romântica e amorosa, é sempre alguma coisa especial, é sempre uma amizade profunda, um grande companheirismo, é sempre alguém que traz de facto um amor para oferecer. Aqui com a proteção do Espírito Santo, é sempre aqui uma carta que nos fala de alguma coisa que é uma conexão especial e verdadeira, seja ela no plano amoroso ou em situações de amizade ou outro tipo de conexões. Às vezes há pessoas que têm grandes conexões profissionais, que juntos numa estrutura e numa dinâmica de trabalho e de organização se complementam de tal forma que tudo o que fazem é fazer crescer e expandir. E então o que é que acontece aqui? Olha, eventualmente estão aqui numa conexão especial, verdadeira, sincera, honesta, que tem a chancela deste Papa que quer de facto sacramentar aqui esta relação, mas esta relação está muito fechada. É como se fossem aqui algumas pessoas que estão a viver numa dualidade, de mim para ti, de ti para mim. E o tarot pede aqui no presente que se abram a outros caminhos. 3 de paus. O 3 é uma carta de expansão, de crescimento, como eu costumo dizer muitas vezes e vou repetir, ela emana do arcano número 3, do arcano maior número 3, a Imperatriz, que é a rainha das 4 rainhas. Ela põe o seu poder, a sua energia, o seu carisma, a sua sensualidade nos 4 elementos, portanto fogo, terra, ar e água. E o que esta carta nos diz é assim: olha, tu precisas de crescer mais, precisas de ter uma visão diferente do mundo, portanto trilha o teu caminho e avança, porque está numa conexão especial de amizade profunda ou de um amor profundo, não pode impedir-te que tu sigas em frente, que te unas a outras pessoas no sentido de adquirir mais conhecimento e, se for na área do trabalho, de colocar nesse trabalho uma dinâmica que é sempre maior quando outras pessoas se congregam e conseguem conversar, conseguem colocar a sua energia mental, a sua energia intelectual, a sua energia naqueles projetos e naquela situação que é preciso trabalhar. Depois temos no futuro próximo, uma carta que é uma carta de escassez. É um 5 de espadas. Como eu costumo dizer, e não é porque é um costume, é porque é verdade, as cartas do número 5 nos arcanos menores são sempre energias de escassez, de falta. E são sempre a consequência de alguma coisa que lá atrás, ela está aqui na casa do futuro próximo, mas tem uma consequência que vem lá de trás, que eventualmente vem desta parceria e que não ficou bem resolvida, que não ficou bem alicerçada, que não ficou bem sacramentada e que é preciso efetivamente reconsiderar e resolver. Espadas é um 5, que fala de escassez, e é no elemento ar. Espadas que têm a ver com o pensamento, com a comunicação, com o intelecto, com a inteligência, com o mental, que precisa de se expressar, precisa de dizer de si, precisa de falar dos seus projetos e das suas coisas. Portanto, este 5 de espadas é sempre um passado que volta para ser resolvido e, portanto, pode ser um conflito do qual os meus amigos e as minhas amigas do signo de Escorpião que estão aí precisam de se defender sem que tenham que atacar. Às vezes a melhor defesa diz que é o ataque, outras vezes a melhor defesa é retirar do campo de batalha. E este 5 de espadas diz que de facto é alguma coisa que vem aí de trás.
como é que eu interpreto esta energia aqui depois de um 2 de copas e de um 3 de copas? Houve aqui um crescimento desta conexão especial com este 2 de copas, que a partir de determinada altura, que foi uma vivência muito de dualidade, de um para um, portanto, tal qual como está aqui, os dois embevecidos, cada um a olhar para a sua taça cheia, ou seja, cada um com a certeza de que o outro lhe está a oferecer na mesma medida, com justiça, com lealdade. Portanto, é aqui de facto, são dois seres que têm a mesmíssima coisa para oferecer um ao outro. Esta mesmíssima coisa não é um conceito fechado, mas estão em igualdade de circunstâncias naquilo que é a sua disponibilidade para se empenharem nesta relação. Mas ficaram aqui muito fechados nesta vivência dos dois, desta dualidade, quer seja uma parceria amorosa e romântica, quer seja um assunto até familiar. Às vezes há pais que têm uma conexão muito especial com os filhos e vice-versa, e que vivem muito uns para os outros sem se abrirem a outras relações, e isso nem sempre é benéfico, às vezes é até muito prejudicial, porque nós precisamos de socializar, nós precisamos de conhecer outras ideias, outros pensamentos, outros pontos de vista, outras culturas. É por isso que ler é tão bom, é uma forma muito grande de enriquecer, porque nós, através de um livro, podemos viajar para muito longe daquilo que é o nosso espaço social e cultural. Portanto, viajar através dos livros é também um enriquecimento muito grande. Este 3 de paus diz isso: tu precisas de sair inevitavelmente dessa dualidade, tens que avançar, tens que trilhar o caminho, tens que sair desta energia. Tu já sabes que é isto que tu queres, tu já saíste da energia do 2 de paus, onde estiveste estagnado, mas agora precisas te abrir ao novo. Tu estás aqui a perceber que daquele lado, no horizonte que tu estás a visualizar, há muitas coisas que te podem enriquecer a alma, o coração, o espírito e até o material. Por que não? Se for à procura de novos rumos, de novas situações, de novos projetos, para se empenhar de forma a enriquecer a sua jornada e o seu bolso, consequentemente. Temos depois aqui este 5 de paus, este 5 de espadas, corrijo, que de facto diz que esta dinâmica de sair do 2 de copas e seguir em frente rumo a outros conhecimentos, a outras paragens, a outros entendimentos da vida, a outros paradigmas, nem que esta viagem seja só uma viagem interior, pode trazer-lhe aqui conflitos que são situações pendentes. Ora, pode ser numa relação de afetos, pode ser aqui alguma coisa que antes de começar e de iniciar esta conexão especial ficou pendente e agora vem aí para perturbar esta relação. Esta energia do 5 de espadas é uma energia pesada. Ela diz que o passado volta para ser resolvido. Já me repeti, cada um aí desse lado sabe o que é que tem do passado que não ficou resolvido, encerrado, e que eventualmente agora pode dificultar aqui esta sacramentação, esta vontade que algumas pessoas que estão aí desse lado e que pertencem à egrégora do signo de Escorpião querem sacramentar, querem colocar de uma forma a estabelecer um compromisso sério entre esta parceria. Vamos então agora com o baralho cigano, o baralho de Lenormand, pedir à Santa Sara Kali que clarifique estas 3 energias. Portanto, há aqui um passado para ser resolvido, há aqui a necessidade de seguir o caminho, de sair dessa dualidade, por muito que ela seja uma conexão especial, amorosa e muito
compensatória, porque esta parceria deste 2 de copas é efetivamente alguém que olha para o outro lado e acha que não precisa de mais, mas precisa. Vocês precisam de sair dessa relação em que estão tão fechados no sentido de achar que os dois se bastam, porque chega a uma altura em que isso pode trazer também conflito. Para clarificar o 3 de paus, temos a criança. Pode ser que tenhamos aqui alguém que está a equacionar ter mesmo crianças, ou alguém que precisa de sair desta dualidade, porque está a clarificar o 3 de paus, e o que diz é isto. Portanto, tu estás aqui, sabes o que é que tens além no horizonte para poderes almejar, portanto tens que ter esperança, vais ter notícias, tens que ter aqui criatividade, tens que ter aqui uma vontade de renovar a tua vida no sentido de esta maravilhosa parceria continuar intocável, sem sofrer aqui nenhum dano. Depois, para clarificar o 2 de copas, Santa Sara Kali, a Lua. A Lua. Muito bem clarificado este 2 de copas, na minha opinião. E para clarificar o 5 de espadas, caminhos abertos. Vamos lá então falar mais um bocadinho sobre estas 3 cartas. No final do deck, a árvore e o Papa, que são cartas muito parecidas quando diz respeito a estrutura, a compromisso. É uma carta que nos fala de saúde, vitalidade. É uma carta maravilhosa que está aqui no final do deck. Ora, esta lua está a clarificar este 2 de copas. A lua fala-nos de ilusão, fala-nos de pensamento mal direcionado. Às vezes o nosso pensamento está assim envolto em pensamentos que não são muito lúcidos em relação àquilo que nós estamos a viver no momento, ao processo que estamos a viver nesse momento. E esta lua sobre este 2 de copas diz assim, olha, isto é uma parceria maravilhosa, mas tens que ser um bocadinho realista, tens que sair deste mundo de ilusão, porque tens que sair desta energia de achar que tu e o teu parceiro ou a tua parceira não precisam de mais nada. Precisam de se abrir ao novo. Esta carta também nos fala de intuição e também nos fala de enganos, de esgotamento, de mental afetado, de pensamentos sobre si e sobre os outros que às vezes são obtusos. E nós temos aqui esta carta do 2 de copas e da lua na casa do passado, ainda presente para alguns, mas depois no futuro nós temos uma carta que nos fala de conflitos, que nos fala de um desafio de escassez que é preciso aqui encerrar. É um passado que vem, que está lá atrás e que é preciso encerrar. E depois de encerrar isso, tem caminhos abertos, mas para tal tem que fazer escolhas, porque as estradas, os caminhos têm atalhos. E à medida que nós vamos caminhando, esses atalhos são considerados desafios. E quando tu chegas a uma encruzilhada ou a um atalho, tens que decidir se vais para a direita, se vais para a esquerda, se segues em frente, se recuas. E estes caminhos abertos, eles só acontecem depois de efetivamente ser feita uma escolha. Ora, se nós temos aqui um 5 de espadas a dizer que há aqui um passado que tem que ser resolvido, há aqui uma coisa qualquer que não está resolvida, não está encerrada, não podes sacramentar nada, não podes estabelecer compromissos com ninguém, nem com nada, nem com nenhum tipo de parceria, nem nenhum contrato, se efetivamente não resolves este passado. E para resolveres este passado, que na minha opinião se prende com um amor, pode ser também uma conexão especial entre familiares e pessoas que trabalham, mas penso que é um amor.
há aqui uma certa ilusão de alguma destas partes em achar que tem que viver uma vida restrita a esta energia dos dois, a esta dualidade, pondo um véu sobre o rosto para não ver a realidade e para não perceber que tem que seguir em frente o seu caminho com esperança renovada, com alegria, até querendo crescer. A carta número 13, a criança, fala-nos sempre de novidades, está sempre associada àquilo que é a alegria inequívoca de uma criança, a bondade, a alegria, estou a repetir, mas é aquilo que é isso mesmo. Portanto, são esperança renovada, notícias, a criatividade. Esta criatividade junta com este 3 de paus é o adjetivo perfeito, porque o 3 de paus fala isso. Sai lá desta dualidade e segue em frente o teu caminho, procura ser mais criativo, procura ser mais empreendedor, procura fazer, expandir e crescer aquilo que é o teu conhecimento, as tuas capacidades. Portanto, esta lua está aqui a tirar-vos um certo olhar que se pretende que seja mais realista sobre as decisões a tomar, sobre este caminho a trilhar, à procura de facto de exercitar o vosso conhecimento, a vossa criatividade, para expandir e crescer, que é o que este 3 de paus pede, e para tanto basta que vocês encerrem este passado e se abram a novos caminhos, depois de escolhas feitas, seguindo em frente sem medo de nada, e podem inclusive sacramentar. Este Papa permite fechar acordos, fazer casamentos, selar contratos. É uma carta muito positiva, sobretudo numa situação de conflito, como este 5 de espadas que está aqui. Este Papa permite exercitar a energia da diplomacia, permite fazer pontes, permite entendimento com responsabilidade e com justiça. É uma carta muito bonita, muito positiva. Eu considero que esta leitura para a egrégora do signo de Escorpião é muito profunda e muito bonita, até com alguma complexidade. Vocês aí que estão desse lado têm que utilizar toda a vossa intuição e toda a vossa sensibilidade, e isso não vos falta, porque vocês são regidos pelo elemento água e precisam de deixar fluir a vossa energia, mas não deixar fluir este pensamento descontrolado que às vezes vos trai, porque passa na vossa cabeça de uma forma ilusória, menos clara da realidade dos factos que é neste momento aquilo que vocês estão a viver. Com o oráculo dos unicórnios, para encerrar a vossa leitura, uma mensagem, uma reflexão. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Vamos lá ver então o oráculo. Os unicórnios no misticismo simbolizam a pureza, a grandeza da alma, a beleza. Vamos ver. Suporte. Eu falei muito pouco do final do deck, mas vocês tinham aqui um 8 de copas, que é alguém que precisa de deixar o passado lá atrás, não olhar para trás, tal como esta pessoa que está a encaminhar-se rumo a um horizonte que deixa para trás todas estas taças. Não se esqueçam, portanto, complementem com aquilo que ouviram este 5 de espadas a pedir que se encerre alguma coisa que ficou lá atrás e que vocês têm que de coração e alma dar a volta e deixar mesmo esse assunto para trás. Suporte. Peça ajuda. Descanse mais e nutra-se. Este nutra-se, este nutrir-se, não é só
o pão, o pão nosso de cada dia. É também que nós pedimos tão humildemente no Pai Nosso, que não falte nunca pão na nossa mesa. Este nutra-se é também nutrir a alma, nutrir o coração, vigiar e orar. E este vigiar e orar tem muito que ver com esta lua. Que pensamentos é que deixa aflorar à sua mente? São pensamentos bons, são pensamentos menos bons? Com que energia é que fica depois de se permitir de uma forma honesta avaliar os pensamentos que ocorrem na sua mente? Sente-se bem? Sente-se mal? Está cansada? Está cansado? Peça ajuda, peça suporte. Eventualmente esteve aí em alguma demanda que exigiu muita energia e agora precisa de ajuda. Então peça ajuda. Tão simples assim. Peça suporte para poder nutrir-se. Se não tiver perto de si pessoas que possam ajudá-lo ou ajudá-la, tem seguramente a espiritualidade. Una-se ao seu Deus, seja ele o Deus que for. Como eu costumo dizer, cada um se conecta com o seu divino, com o seu sagrado. Todas as formas de nos unirmos à espiritualidade são válidas. Eu não estou aqui para criticar religiões, filosofias de vida, nem nada disso. Cada um tem que se unir ao seu sagrado, ao seu divino, àquilo que entende que pode ser de facto este suporte e esta ajuda. Fiquem bem, almas iluminadas do signo de Escorpião.